Eles acumularam salários milionários, ergueram taças em grandes clubes e vestiram a camisa da seleção brasileira. No entanto, fora dos gramados, acabaram virando notícia nas páginas policiais por um motivo incomum: dívidas acumuladas de pensão alimentícia. Mas você já parou para pensar em como astros que ganharam fortunas acabaram atrás das grades por falta de pagamento? Neste vídeo, você vai descobrir a história e os bastidores dos jogadores de futebol que foram presos por não pagar pensão. O problema da pensão. Para começar a entender esse cenário, precisamos analisar como atletas que recebiam vencimentos astronômicos na Europa e no Brasil chegam ao ponto de ter o nome citado em mandados de prisão. No futebol, a ascensão financeira acontece muito rápido, mas a queda nos rendimentos após a aposentadoria ou em momentos de rescisão contratual costuma ser igualmente repentina. Quando o padrão de vida é fixado no topo da carreira, as pensões fixadas pela justiça muitas vezes acompanham esses salários astronômicos. O problema surge quando os ganhos diminuem, mas os valores acordados continuam os mesmos. No Brasil, a dívida de pensão alimentícia é uma das poucas modalidades de prisão civil previstas em lei, podendo levar o devedor ao regime fechado de 30 a 90 dias. E quando o valor não é quitado, o resultado é inevitável: policiais no centro de treinamento, no hotel de concentração ou até na porta do estádio. Afinal, com tanto dinheiro acumulado na carreira, como alguns desses astros acabam parando na cadeia? É exatamente isso que vamos descobrir no próximo tópico. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, para continuar acompanhando e sabendo tudo. Caso Jô. Entre todos os nomes conhecidos do futebol brasileiro, o do atacante Jô é um dos mais marcantes quando o assunto é repercussão na imprensa por este motivo. Campeão por clubes como Corinthians e Atlético Mineiro, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, o ex-jogador acumulou episódios em que acabou detido. Uma das prisões ocorreu em 2024, no interior de São Paulo, momentos antes de uma partida oficial do Amazonas pela Série B do Brasileirão, quando a polícia cumpriu um mandado pendente de pensão alimentícia. Mais recentemente, o atacante voltou a ser detido em Minas Gerais devido ao não pagamento de débitos acumulados. As dívidas no processo envolviam quantias expressivas que ultrapassavam centenas de milhares de reais. A repercussão do caso foi imediata nas redes sociais e mostrou como episódios fora dos gramados podem impactar a reta final da carreira de um atleta vitorioso. Caso Douglas Costa. Outro nome de peso internacional que enfrentou ordens severas da justiça foi o ponta Douglas Costa. Com passagens marcantes por Bayern de Munique, Juventus, Grêmio e Seleção Brasileira, o jogador construiu uma trajetória financeira milionária ao longo dos anos. No entanto, a Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão do atleta após acúmulo de débitos de pensão que alcançaram quantias próximas a R$500 milhão. O impacto da decisão judicial ultrapassou as fronteiras brasileiras. Devido às restrições legais e pendências judiciais no Brasil, o jogador teve seu contrato rescindido por mútuo consentimento com o clube australiano Sydney FC, demonstrando como pendências de pensão podem encerrar contratos profissionais no exterior de forma abrupta. Você pode encontrar livros e guias sobre direito de família e planejamento financeiro aqui. Caso Edilson Capetinha. Se existiu um jogador que virou figura recorrente no noticiário policial por esse assunto, foi o ex-atacante Edilson Capetinha. Campeão mundial pelo Corinthians e penta com a seleção brasileira em 2002, Edilson viveu altos e baixos financeiros após pendurar as chuteiras. O ex-jogador acabou sendo preso mais de uma vez ao longo dos anos por não quitar dívidas de pensão alimentícia. Em uma das ocasiões, em Brasília, o mandado previa débitos calculados em mais de R$400 mil. Em outra situação, acabou detido no aeroporto de Salvador. Para obter a soltura nas ocasiões em que foi detido, o ex-atleta precisou recorrer a empréstimos, acordos judiciais e depósitos de emergência para quitar os valores acumulados cobrados pela justiça. Caso Romário.
Nem mesmo uma das maiores lendas da história do futebol mundial escapou da ordem de prisão por pensão. O baixinho Romário, herói do Tetra em 94 e ídolo de gigantes como Vasco, Flamengo e Barcelona, viveu esse drama em 2009. Na época, Romário passou 24 horas detido em uma delegacia na zona sul do Rio de Janeiro devido a uma dívida de pensão alimentícia que girava em torno de R$89 mil, fruto de um processo movido por sua ex-esposa. O caso teve repercussão internacional e só foi resolvido após a comprovação do pagamento dos valores devidos e a assinatura do termo de soltura pelo juiz responsável pelo caso. Caso Roberto Carlos. Outro campeão do mundo que teve seu nome envolvido em mandados de prisão foi o lendário lateral esquerdo Roberto Carlos. O ex-jogador do Real Madrid e da seleção brasileira enfrentou problemas com a Justiça do Rio de Janeiro em 2017. Na ocasião, a Justiça decretou a prisão do ex-lateral por um atraso no pagamento de pensão referente a 2 de seus filhos. A dívida acumulada na época era estimada em cerca de R$61 mil. Por morar fora do Brasil na época e atuar como embaixador de futebol no exterior, o pagamento foi efetuado logo após a notificação oficial, evitando que a ordem de prisão fosse executada pessoalmente quando o atleta pisasse em solo brasileiro. Caso Zé Elias. Ídolo do Corinthians na década de 90 e com passagem marcante pela Inter de Milão, o ex-volante Zé Elias enfrentou um dos momentos mais delicados da sua vida pós-futebol por causa de cobranças de pensão. Em 2011, Zé Elias passou cerca de 30 dias preso no 33º Distrito Policial de São Paulo. A dívida cobrada pela ex-esposa ultrapassava a casa de R$1 milhão, valor calculado com base nos salários que o jogador recebia na época em que atuava na Europa. O ex-atleta alegava que, por já estar aposentado, não tinha mais condições financeiras de arcar com o valor fixado anos antes. Ele só conseguiu a liberdade após sua defesa obter uma redução do valor na justiça e realizar o pagamento dos atrasados acordados. Caso Anderson. Under Show. Com passagens brilhantes por Porto, Manchester United, Internacional e Seleção Brasileira, o ex-meia Anderson acumulou fortuna e títulos importantes durante sua trajetória na Europa. No entanto, em 2024, viu seu nome estampar as manchetes policiais. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a prisão do ex-jogador por conta de uma dívida de pensão alimentícia que superava R$330 mil. A decisão estipulava que ele deveria cumprir a pena em regime fechado, caso não efetuasse o pagamento imediato. O caso serviu como um forte alerta na imprensa sobre como fortunas construídas na Premier League podem ser consumidas se não houver um planejamento e ajuste das obrigações familiares ao fim da carreira. Caso Marcelinho Paraíba. Conhecido por seu talento em clubes como São Paulo, Hertha Berlim e Coritiba, o ex-meia Marcelinho Paraíba acumulou polêmicas fora dos gramados durante e após a carreira, incluindo prisões relacionadas a dívidas de pensão. O ex-atleta foi detido em mais de uma ocasião no estado da Paraíba, devido a processos movidos por não pagamento de encargos alimentícios. Em um dos episódios, os valores devidos alcançavam dezenas de milhares de reais, e a liberação dependeu de acertos de contas de última hora. Gastos e descontrole. Embora muitos torcedores imaginem que atletas de alto nível acumulam patrimônios inesgotáveis, a realidade pós-carreira costuma expor a falta de gestão financeira e o descontrole nos gastos pessoais. Durante o auge, é comum que jogadores adquiram veículos importados, relógios de altíssimo padrão, frequentem restaurantes sofisticados e mantenham despesas elevadas. Porém, quando a renda fixa dos salários milionários diminui, as parcelas da pensão alimentícia tornam-se insustentáveis se não houver um reajuste judicial prévio. O atraso de poucos meses em pensões fixadas em patamares elevados transforma pequenas divergências em dívidas de centenas de milhares ou até milhões de reais. E até que efetuem o pagamento ou obtenham um acordo liminar na justiça, o destino final para o não pagamento da pensão continua sendo a cela do sistema prisional. E você, o que acha dessas decisões da justiça sobre os jogadores de futebol? Comenta aqui embaixo.
E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.